Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como criar gráficos de barra aqui no Creator. Então, para começar, eu já vou abrir um espaço no dashboard que nós estamos construindo, adicionando uma linha com dois slots, onde na esquerda nós vamos adicionar um gráfico de barras e na direita outro gráfico de barras. Para adicionar o gráfico de barras, nós vamos utilizar aqui o componente Bar Chart. Vamos arrastar aqui então, e eu já vou definir a altura dele para 400 pixels para ficar um pouquinho mais alto e nós temos uma leve diferenciação aí para acomodar melhor na tela. Próximo passo então é definir algumas propriedades do gráfico, como por exemplo no título, eu vou colocar aqui pedidos por mês. A classe, que vai ser utilizada, ou a model, vai ser a model de pedidos, da onde vai vir as informações do gráfico. Aqui nós temos ainda algumas outras informações, como algumas paletas de cores, padrão do sistema, que você pode utilizar. A altura, então, a ordem do gráfico, se vai ser uma ordem por grupo ou por métrica. No caso, ele vai ser um gráfico aqui de vendas por mês. Então, se eu colocar ordem de grupo, vai ser por ordem de mês. Se eu colocar em ordem de métrica, vai ser em ordem de valor. Então, os meses com os maiores valores ficam na frente. A ordem de métrica é interessante quando nós temos um gráfico, por exemplo, total por canal de vendas ou total por região, que não é um gráfico que tem uma linha do tempo. Quando eu faço, a ideia aqui é fazer um gráfico por mês, ele tem uma linha do tempo. Então, o normal é deixar a ordem por grupo, que é a ordem por mês mesmo. Aqui nós temos o formato da métrica, o formato do número que vai ser exibido no gráfico, se vai ser exibido com símbolo de reais, numérico ou só o número inteiro. Se ele vai ser um gráfico horizontal, invertido, e se ele vai ter algum empilhamento. O empilhamento ele é útil quando nós temos mais de um grupo. Esse primeiro gráfico que nós vamos fazer, ele só vai ter um grupo. Então, o empilhamento não vai ser necessário. Ok? Então, vamos lá. O gráfico ele vai ter um grupo, pode ter até dois grupos, isso a gente vai ver depois, no gráfico que é o gráfico de dois grupos, que é um gráfico pivotado. Esse primeiro gráfico vai ter um grupo apenas, que vai ser o mês. Então, vou pegar aqui o atributo mês e a métrica vai ser o total. Pode ter mais métricas? Pode, eu posso botar ali, se eu tivesse outra métrica, poderia botar a quantidade, por exemplo, várias métricas lado a lado. Nesse caso aqui, eu vou colocar apenas o total pelo mês, ok? Vamos revisar aqui mais algumas propriedades. Por enquanto eu vou salvar e vou mostrar alguns problemas que esse gráfico tem antes da gente acertar os detalhes. Ok? Então vamos lá. Você pode atualizar o seu ambiente de testes. Como eu estou trabalhando aqui em outra aba localmente, eu vou atualizar meu ambiente local, atualizando aqui o meu dashboard então. Então, vou abrir aqui o meu dashboard de pedidos. Aqui está o gráfico. Como você pode ver, todos os meses têm o mesmo valor. Faltou na hora de nós distribuirmos os valores, dar uma quebrada. Por isso que ficaram todos os meses com o mesmo valor. Mas vamos aos problemas primeiro. Problema é que ele está mostrando o número do mês e não o nome do mês aqui embaixo. Outro problema é que se nós filtrarmos os dados, ele não está filtrando, ele não está usando a seleção ali do formulário como filtro. Então vamos resolver esses dois problemas. O primeiro, que é aparecer o nome do mês, é bem simples. Aqui embaixo do campo de grupo nós vamos utilizar uma transformação que é mostrar o nome do mês correspondente ao número do mês, porque no banco de dados nós temos o número, mas nós queremos exibir o nome e a plataforma sabe o nome. E para aplicar os filtros, nós precisamos configurar os filtros. Aqui nós temos uma área de filtros, onde nós podemos manualmente configurar eles, no sentido de dizer para a ferramenta, entenda que o campo código do cliente deva ter uma relação com o campo código do cliente do formulário de buscas. Tá? Isso é uma forma de configurar ele manualmente, ou a gente não faz isso manualmente e usa esse botão importar. Esse botão importar vai clonar todos os filtros do dashboard, que já estão definidos. Na hora da criação do dashboard, ele já nasce com um formulário de busca e com um formulário de filtros, e clona esses filtros aqui para dentro do gráfico, para que o gráfico aceite todas essas regras de filtro. Por que isso? Nós podemos ter também um gráfico que nós vamos, por exemplo, eliminar um filtro, que ele não vai enxergar para aquele filtro, que ele não vai obedecer esse filtro. Isso existe, nós inclusive já vimos isso na aula de indicadores. Mas esse gráfico aqui, nós vamos aplicar todos os filtros então. Vou salvar ele, você vai atualizar o seu teste online e eu vou atualizar minha cópia local. Vou marcar aqui o programa, atualizar.
Abro o dashboard de pedidos e agora eu vou filtrar apenas alguns meses aqui para ver se ele vai aplicar o filtro. Ok, aplicou, apareceu apenas janeiro, fevereiro e março e você já viu que ele já está mostrando o nome do mês aqui embaixo. Vou limpar o filtro, né? Já trouxe todos os meses ali com os nomes corretamente, né? Eu vou aplicar aqui um outro filtro que é por cliente, né? Ó, também já aplicou, consigo ver o filtro sendo aplicado aqui embaixo. Inclusive vou mostrar de uma forma diferente. Vou aplicar aqui o filtro de 3 meses do ano. Vou clicar aqui na caixinha de depuração, lembrando que ela só aparece para o admin. E aqui nós vemos então o filtro, né, mês em 1, 2 e 3, janeiro, fevereiro e março, né, aplicando o filtro aí corretamente, ok? Então esse é o gráfico de barras, né, ele funcionou corretamente, né, da maneira que a gente queria, né, apenas com o total mês a mês, né? Esse é um gráfico bem simples, onde nós temos um grupo e uma métrica, lembrando que você poderia colocar mais métricas aqui do lado, né? Agora eu vou criar um outro gráfico de barras, mas nesse outro gráfico de barras eu vou usar 2 grupos, né? Como é que funciona isso? Vou arrastar então aqui o gráfico de barras, vou configurar já a altura dele para 400 pixels, para ele usar o modelo de pedido, tá? Vou configurar também para usar uma outra paleta para dar uma diferenciada. Não vou cometer o mesmo erro que eu cometi com o primeiro, já vou importar todos os filtros aqui para dentro, para ele já reconhecer todos os filtros. E agora eu vou configurar então os detalhes do gráfico. Esse aqui vai ser pedidos por mês barra canal. Tá? Ele vai ser pedidos por mês e canal de vendas. Como é que vai funcionar? Eu vou trabalhar com 2 grupos. Tá? O primeiro grupo vai ser o mês. Então aqui eu vou trabalhar com o tipo do gráfico, em vez de ser um tipo de um grupo e várias métricas, vai ser um tipo pivotado. Um gráfico pivotado é um gráfico de 2 grupos e uma métrica. Então o primeiro grupo vai ser o mês e o segundo vai ser o canal de vendas, que é uma informação que está numa tabela relacionada, né, que é o nome do canal de vendas. E a métrica vai ser o total. Tá? Então um gráfico, quando ele tem 2 grupos, né, que é no caso 2 informações textuais, e aqui no mês faltou exibir o nome do mês. Quando o gráfico tem 2 grupos, ele é exibido assim, tá? Eu tenho uma informação no gráfico, né? Aqui é o mês, 1, 2, 3, e a outra é na legenda, que é o canal de vendas 1, 2 e 3. Vamos ver como ele está ficando. Eu vou salvar, já importei os filtros, agora vamos aqui na minha cópia local, vou atualizar. Aqui está o gráfico, tá? Ele acabou ficando um pouco poluído porque nós temos vários meses e 4 canais de venda, né? Se eu clicar aqui para desmarcar alguns canais de venda, vai ficar um pouco mais interessante, mas são muitos canais de venda para mostrar no gráfico. Nesse caso, nós podemos usar uma alternativa que é empilhar, usar o empilhamento, né? Ligar o empilhamento. Nesse caso, ele vai colocar os canais de vendas um acima do outro. Então, eu vou atualizar novamente aqui. Ó, ele já ficou um canal de vendas em cima do outro. Então, cada mês, né, o mês tem uma barrinha. E claro que o gráfico está homogêneo, novamente, porque a nossa massa de dados não está muito aleatória. Um mês é basicamente uma cópia do outro, né? Então, aqui nós temos o que foi vendido por e-commerce, ponto de venda, telemarketing e vendas diretas. Então, essa é uma alternativa, né? Você colocar o empilhamento, né? Então ele pega um grupo e bota no eixo X e o outro ele empilha dentro daquela mesma posição. A outra é a inversão, que nesse caso ele vai ficar horizontal. A inversão, para alguns tipos de dados, pode ser interessante. Depende da quantidade de linhas, né, que você vai ter no gráfico. No caso aqui, a quantidade de meses coube na vertical. Tá? Mas, caso não coubesse, né, talvez seria mais interessante expandir, né, os meses, usar eles distribuídos no eixo X do que como estão aqui no eixo Y invertido. Mas no caso aqui coube direitinho, né, a gente ainda tem a possibilidade de aumentar um pouquinho a altura do gráfico. Eu vou aplicar aqui alguns filtros para ver se está funcionando. Está funcionando da maneira correta, filtrei ele apenas 3 meses, ele filtrou no gráfico apenas 3 meses, lembrando que a gente tem aqui o painel de depuração, que é exibido apenas para o admin, e a gente consegue conferir, né, a aplicação dos filtros do gráfico, ver se ele está aplicando corretamente.
Então, recapitulando, né, nesse vídeo nós criamos primeiramente um gráfico simples, com um grupo e uma métrica, e depois um gráfico de um tipo diferente, né, que tem 2 grupos e uma métrica. No caso, 2 informações textuais e uma numérica. Nesse caso, nós podemos ligar o empilhamento, né, e ele consegue fazer esses segmentos aí no gráfico. Então, nesse vídeo aí nós vimos 2 tipos diferentes, né, de configuração para o gráfico de barras.